Bom dia, pessoal. Obrigado a todos por participar, por estar aqui fazendo parte dessa iniciativa que a gente está começando agora no segundo semestre. A ideia hoje é a gente dar início a um programa de webinars que a gente vai ter ao longo do resto desse ano. A gente já tem planejado 6 sessões, tá? Essa sendo a primeira delas, todas elas relacionadas à infraestrutura voltada à alta plataforma. Então, a gente tem vários temas bastante interessantes. Hoje, começando especificamente falando sobre containers dentro de BMZ, mainframe, e todos os assuntos que a gente se programou para fazer esse ano tem a ver com a modernização dessa plataforma e o que a IBM tem feito para trazer de coisas novas para dentro desse mundo. Tá? Conhecendo um pouquinho sobre a nossa iniciativa, essa iniciativa de webinars ela está sendo feita e gerenciada pelo time de iniciativas acadêmicas para mainframe. Tá? E o intuito desse time é popularizar, levar a mensagem de Z para todos os cantos do Brasil e, na verdade, até todos os cantos do mundo. Para quem não conhece ainda a Iniciativa Z, eu gostaria de fazer um convite para que vocês conhecessem essa plataforma aqui, ó, eu estou colocando aqui na tela de vocês, é o nosso grupo de meetups. Esse grupo de meetups é um grupo feito para falar de coisas de Z, para falar de assuntos de mainframe. Então, se você tem interesse, se você gosta da tecnologia, se você ainda não está inscrito nesse grupo, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. E todos os nossos eventos, eu comentei aqui dos 6 webinars que a gente vai fazer, todos esses eventos vão ser postados lá. Então, para você ficar por dentro dos eventos, tanto os webinars, que são os eventos virtuais, quanto os eventos presenciais que a gente vai fazer aqui na IBM e ao redor do Brasil também, você consegue acompanhar por essa plataforma. Tá legal? Então, a gente está crescendo lá e se você ainda não faz parte, se junte a nós, por favor. Falando do conteúdo de hoje, a ideia é falar de containers. Tá? Essa sessão vai ser a primeira onde a gente vai abordar essa tecnologia dentro de mainframe. A IBM tem trabalhado muito em trazer, explorando de diversas maneiras como trazer essa tecnologia para dentro da plataforma. E hoje a gente vai abrir a discussão com 2 amigos meus, tá? O Felipe Freire, que é o Offering Manager, o gerente de produtos do ICP, e eu tenho o meu outro amigo, Lívio, que é, acho que bem conhecido aqui dentro do mundo de mainframe, para falar de containers em Z. Tá? Para a gente começar aqui a sessão, vou passar aqui para o próximo slide, eu vou deixar o Felipe começar e dar essa introdução para a gente. Obrigado, Rafael. Bom dia, pessoal. Bom, o primeiro slide assim, é para falar um pouco da motivação da tecnologia de container, né? Hoje, a TI está passando por uma transformação e, mais uma vez, é uma transformação que vem para atender questões de negócio, né? Então, por que a TI está sendo transformada hoje? Porque o perfil das pessoas está mudando, né? A gente está falando aí de novos jovens mais digitais, cada vez mais confiando em tecnologias e esperando uma experiência digital rica. E isso tem afetado todos os setores de qualquer indústria, né? Então, desde um retail hoje, que, por exemplo, esses dados aqui são de clientes aqui do Brasil mesmo, né? De empresas aqui do Brasil, que começaram a observar a mudança de comportamento nos seus clientes, né? Então, por exemplo, um grande varejista aqui viu que o número de pessoas que está indo às lojas está diminuindo, principalmente nas faixas etárias mais jovens. E, por outro lado, o que esse grande varejista aqui sempre teve como um diferencial dele é um grande estoque de produtos. Então, você chegava na loja e encontrava praticamente qualquer produto. Só que ele percebeu que, digitalmente, é muito mais fácil um marketplace ter milhares ou milhões de produtos do que ele manter um estoque físico na loja. E, como eu disse, os mais jovens gostam dessas facilidades. Então, de comprar através de uma
um canal digital e de ter acesso ao marketplace completo. Já falando do lado de telco, dessa indústria de telecomunicações, né, a gente vê aí notícias da Anatel de que no ano passado mais de 500 mil de clientes deixaram de pagar a TV por assinatura. Por outro lado, a gente vê serviços de streaming de vídeo crescendo, chegando serviços novos, né, ganhando mercado. Então, o perfil também de como consome mídia está mudando. Isso influencia em várias questões do comportamento do cliente. E, por último, tem dados aí de 2 bancos que o Bradesco, no ano passado, fechou 132 agências e o Itaú planeja esse ano fechar 400, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê bancos digitais surgindo aí, e plataformas de pagamento digital. Então, como é que a TI convive, ou como é que a TI se adapta para um mundo que é novo, que são canais diferentes e que exigem uma experimentação, exigem uma resposta rápida. E também a gente nem entrou em detalhes de como dispositivos inteligentes hoje estão gerando também mais dados que hoje não estão na TI, não estão sendo controlados pela TI. Então, com isso, a gente passa aqui para o próximo slide. Eu queria... Quem pode avançar para mim? Não estou conseguindo avançar. Já foi. Bom, esse próximo slide é para a gente falar sobre... entender um pouquinho de vocês. O que vocês conhecem dos containers, dos dockers, da tecnologia de Kubernetes. É algo que esse público que está participando aqui do call já conhece. Então, vou dar alguns dias para vocês colocarem aqui a resposta, né? A gente tem o primeiro nível aí, não conheço, não tem conhecimento muito embasado sobre isso, tem algum conhecimento básico, já ouviu falar, já conhece a tecnologia, já até inclusive experimentou, e o último nível de resposta é já experimentou e até já implantou em um ambiente produtivo essa tecnologia. Bom, a gente já tem aqui um parcial, então boa parte dos participantes aqui tem um conhecimento entre o básico e não conhecem muito tecnologia. Acho isso ótimo porque a gente vai ter bastante ponto aqui para ajudar vocês e compartilhar. Vamos seguir. Bom, a gente coletou essas respostas, então boa parte das pessoas já sabem o que é a tecnologia, tem um conhecimento básico. A segunda resposta aí é o número de participantes não conhece e tem alguns que já têm um conhecimento avançado. Ótimo. Vamos pegar então um contexto histórico, né? Olhar. Eu falei que a gente está mudando a tecnologia, né, a TI, para atender essas mudanças de comportamento. O que era a TI até alguns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, né? A TI era totalmente on-premises, então tudo rodava dentro do data center dos clientes, basicamente dependendo aí de máquinas físicas, bare metal, funcionando as aplicações, a arquitetura das aplicações construídas de uma forma monolítica, né? Então a gente tinha grandes aplicações que atendiam, resolviam grandes problemas de negócio, e o método de desenvolvimento era o tradicional, o waterfall. Isso gerava para o negócio um tempo de resposta, quando muito rápido, de 6 meses. Mas o normal eram projetos de 1 ano ou mais para a gente atender uma demanda de negócio, levando em consideração esse ciclo. Bom, mais recentemente, isso aqui já ficou bem comum, as empresas começaram a adotar, por exemplo, metodologias ágeis para acelerar essas entregas, né? E isso também exigiu uma mudança na arquitetura das aplicações, né? Uma aplicação de múltiplas camadas, de N camadas, também ajuda a você conseguir alterar mais rápido. A tecnologia de virtualização cresceu bastante e o ambiente deixou de ser só on-premises e a gente começou a ter também ambientes off-premise. Então, algumas coisas rodando em outsourcing ou hosting fora da TI tradicional. E por último, na linha mais recente, as empresas que já nasceram na nuvem, as empresas mais modernas, elas conseguiram ainda implantar ciclos mais rápidos. Então, o que a gente está olhando nessa transformação da TI é uma mudança principalmente focada em acelerar as entregas e também reduzir os custos.
né? Então, hoje, se você olhar, a maior parte das empresas de TI, ela tem um misto, ela tem um pouquinho todos esses métodos, ela ainda vai ter aplicações também rodando em múltiplas arquiteturas e implantando em ambientes bare metal, virtual servers e containers. Então, ter todas as ferramentas disponíveis é importante. E o que a gente quer ajudar o mainframe a chegar e também ter é esse discurso que está na linha de baixo. Por isso que a gente vai focar hoje na tecnologia de containers, e permite uma portabilidade, um nível de integração com microserviços que é muito interessante, e até o uso da nuvem. Bom, contar mais um pouquinho de história, só para ficar bem claro, contextualizar aqui esse gráfico que a gente viu anteriormente. Olhando agora mais para o aspecto hardware, mais para o aspecto de aplicação, dos anos 70 aos anos 80, TI era um sinônimo de mainframe, né? Então a gente olhava para TI, olhava para o mainframe, e tudo rodava no mainframe, tudo rodava centralizado. A gente tinha um bom nível de utilização do mainframe, então se eu construísse boas aplicações, eu tinha bons resultados, e isso ainda é realidade para muitas aplicações que existem e rodam até hoje. Foi muito bem sucedido por muito tempo, mas em seguida a gente viu emergir sistemas distribuídos. A principal promessa dos sistemas distribuídos era a gente reduzir um pouco os custos, porque de certa forma eles eram um pouco mais abertos que o mainframe. E a gente viu novas tecnologias emergirem, mas os sistemas distribuídos tinham um problema inerente, eles eram descentralizados, distribuídos. E muitas vezes a gente dedicava a capacidade de hardware para uma ou mais aplicações específicas, e isso gerava um problema de utilização. Quando essas aplicações não estavam sendo utilizadas pelos seus usuários finais, o sistema ficava ocioso. Isso teve suas vantagens, mas também teve alguns problemas aí, e principalmente com a descentralização, teve um pouco de falta de controle, né? Então, claro que os ambientes distribuídos, os sistemas distribuídos resolveram alguns pontos, principalmente de custo, e democratizaram um pouco mais a tecnologia, mas eles ainda não eram mais eficientes que a gente tinha. Dos anos 2000 em diante, até hoje, para boa parte das empresas, virtualização veio para resolver um pouco dos problemas dos sistemas distribuídos. De novo, centralizando um pouco a informação ou os recursos de hardware. Então, a virtualização ela elevou de novo o nível de utilização do hardware para próximo de 90%, 95%. Porém, um problema da virtualização é que cada máquina virtual carrega inerentemente um sistema operacional dentro dela. Então, isso consome muito recurso computacional que poderia ser melhor distribuído. A partir de 2015 até hoje, os containers, que são uma tecnologia que já existe há algum tempo, né? Mas ficaram mais populares com Docker recentemente e com Kubernetes, tá? Principalmente por causa da nuvem, por causa da utilização da nuvem, eles resolveram um problema da virtualização, né? Eles otimizaram o uso do sistema operacional. Eles compartilham mais partes das aplicações, dos sistemas entre si. Eu vou fazer uma demonstração sobre isso, mas achei esse ponto interessante, né? Eles são parecidos com o virtualizador, mas eles têm algumas vantagens. E a adoção passou a ser massiva, principalmente nos últimos 2 anos, né? E nasceu originalmente com empresas que nasceram na nuvem. Por exemplo, a Netflix conseguiu dominar muito do mercado de streaming pelo uso de tecnologia de Kubernetes, pelo uso de microserviços. Então, eles conseguiram fazer o que as empresas no passado achavam que era muito difícil. Se você olhar uma empresa tradicional que tentou migrar para esse modelo, como a HBO, por exemplo, ela teve mais dificuldade em se adaptar à tecnologia do que uma que nasceu na nuvem. Bom, a principal diferença aí do container e das máquinas virtuais é o tamanho dele. Normalmente, a gente consegue compactar melhor os containers. Eu não sei se vocês conseguem enxergar nesse slide, na parte de cima, eu fiz uma comparação dos containers, como o container físico, né, que a gente fala de transporte de mercadoria, com o que a gente tinha antigamente para você transportar num barco uma carga.
quando você não tinha um padrão de como carregar as mercadorias dentro do barco, olha no lado esquerdo em preto e branco aí como é que era a carga de um navio. Se você olhar um navio otimizado com container, ele consegue ser muito mais rápido, eficiente, ele tem um nível de automação maior. Então, os pontos-chave que estão aí é automação, portabilidade, o nível de granularidade que eu consigo, e outro ponto também bem interessante é o ecossistema de container, então você reaproveitar coisas que já existem. Outro ponto que é legal também no container que está do lado direito desse slide é que ele integra um pouco o desenvolvimento. Uma máquina virtual, ela está muito mais próxima a uma máquina física, então ela está mais para a operação daquele ambiente. Uma máquina, um container, ele leva dentro dele também o processo de construir a aplicação. Então, ele leva o build, o empacotamento e a execução. Então, o container, esse é um ponto que também ajuda na portabilidade. O container roda na máquina do desenvolvedor, é basicamente o mesmo container que vai rodar no servidor. Enquanto quando eu construo uma aplicação, coloco numa máquina virtual, eu não tenho amarrado esses dois pontos. A aplicação na máquina do desenvolvedor, depois a aplicação rodando na máquina virtual e a aplicação em produção. Agora uma perguntinha. E container? Container, normalmente as pessoas associam a Docker, tá? Mas existem outras tecnologias de container. E o container, no ponto de vista de um container, ele até que é simples de explicar e eu vou fazer uma demonstração para vocês sobre isso. Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui que talvez o pessoal tenha uma dúvida. Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre virtualização tradicional e como isso veio para resolver alguns problemas de utilização da máquina. E aí a gente falou um pouquinho da diferença para o mundo de containers. Mas isso significa, como que essas coisas podem trabalhar juntas? Um vai substituir o outro, um serve só para uma coisa, o outro serve para outra. Você consegue meio que colocar onde que eu utilizo cada um deles? Como que funciona essa parte? Claro. O container, ele não depende da virtualização de hardware. Não preciso o container roda em qualquer lugar. Eu posso colocar um container em cima de um virtualizador. Daí o virtualizador vai me dar os benefícios de virtualizar o hardware em si, e o container vai estar olhando mais para o lado da aplicação. Mas eu posso colocar também um container diretamente em cima de um bare metal, ou de um sistema operacional instalado no bare metal. Então o container, ele me dá a portabilidade de eu poder rodar desde num Z até numa cloud AWS, numa cloud IBM Cloud. Ele transforma o que está por baixo dele em transparente. Ele vai olhar da aplicação e para cima, para as camadas que estão acima. Tá, legal. Beleza. Só que aí tem um porém, né? Eu mencionei para vocês lá no começo também que as aplicações originalmente eram monolíticas, ou grandes aplicações. E para eu tirar mais proveito do container, eu deveria mover para uma forma de construir aplicações baseada em microserviços, uma arquitetura de microserviços, onde uma única aplicação monolítica pode ter 100 microserviços ou mais. E isso vai causar uma questão de... Eu não posso tratar cada um desses microserviços como eu tratava a minha aplicação monolítica anteriormente, porque senão eu vou ter muito overhead, muito trabalho adicional. Eu preciso ter muita automação. Então, por exemplo, como aplicação tradicional, se eu tenho uma aplicação monolítica rodando, eu consigo definir claramente as fronteiras dessa aplicação, com quem ela vai se comunicar, com quem ela não vai, e eu faço isso um a um da aplicação. Mas se eu coloco 100 containers, e os containers estão espalhados em 40 máquinas que são worker nodes então, tem o Docker instalado, né? Como é que eu defino como essas containers se comunicam? Como é que eu crio as regras? Se eu começar com um container, isso parece simples, mas quando eu chegar em 100 mil containers, eu tenho que ter um nível de automação maior. E aí que entra o tal do Kubernetes. Kubernetes é uma tecnologia que nasceu por trás do Gmail, né? Nasceu dentro da Google e foi um dos potencializadores do crescimento da Google, né? Numa época que ninguém oferecia correio gratuito, a Google já oferecia através do Gmail
uma grande capacidade de storage, um correio gratuito muito bom. Porque como eles fizeram isso? Eles otimizaram muito o uso do hardware. E aí, além do container, eles usavam Kubernetes para balancear essas cargas, para definir quem fala com o quê, para criar os silos que são necessários para ter o controle dos containers. Então, Kubernetes é uma palavra que vem do grego, é o capitão aí do nosso navio que vai gerenciar os containers e vai ajudar a dar uma ordem como funciona, como eles se comunicam entre si. Eu mencionei, então, que as empresas que nasceram na cloud usam muito as tecnologias de container. Então, se você pegar uma startup usando cloud, o mundo é todo bonitinho, parece ser simples. Você construir uma aplicação com esse contexto é mais fácil do que você entrar numa grande empresa que hoje já tem aplicações construídas. Tem que tirar proveito do que já existe hoje. Ela tem os monolíticos, ela passou por todas essas eras de evoluções da TI. Então, do lado direito aqui, a gente tem mais um pouquinho como é que é a jornada de uma grande empresa. Isso leva ao ponto que a gente está aqui atual. Boa parte das aplicações realmente importantes para o negócio não chegaram aí para a nuvem, não foram modernizadas ainda. A gente tem uma dificuldade em manter elas, né? Então, trazendo vocês, o time que trabalha com mainframe, para conhecer as tecnologias novas, talvez a gente consiga fazer uma maior integração e, finalmente, levar mais aplicações de missão crítica para uma nuvem híbrida, né? Não estou falando nem uma nuvem pública, mas estou falando modelos híbridos de nuvem. Que é a jornada que a IBM prevê para vocês, a jornada corporativa para a nuvem. A gente entende que é necessário preservar e otimizar o que já existe. Eu não posso descartar tudo. Os ingleses têm uma frase que fala assim, quando tentaram mover as coisas para a nuvem, tentaram ferver o oceano, boil the ocean. Não dá para fazer tudo isso, né? Então a gente pode pegar pedaços e mover. E o que eu tenho que funciona, eu preservo, eu otimizo, eu estendo e integro com esse mundo novo. E algumas aplicações eu vou precisar refatorar, eu vou precisar recriar elas no modelo que me atenda às novas demandas de negócio. Então, a jornada da IBM para a nuvem, ela passa por esses pontos que estão embaixo. A gente entende que é uma nuvem híbrida, não vou ter só uma nuvem, eu vou ter múltiplos provedores de solução, então vou ter multi-cloud, eu vou ter múltiplos modelos, multiprovedores. Eu tenho que trabalhar com padrões abertos, porque eles me conectam com o ecossistema. Só que, porém, além de trabalhar com os padrões abertos, eu preciso de segurança, porque nós estamos falando de corporações aqui que têm assets, têm sistemas e informações importantes para o negócio. E o último ponto que está ali, eu tenho que levar em consideração os dados, privacidade dos dados. Então, são alguns pontos que estão na nossa jornada de TI e eu acredito que a gente vai abordar mais desses pontos em detalhes ao longo das nossas sessões aqui de capacitação. O que é a nossa plataforma hoje de Kubernetes e como a IBM entrega já isso pronto para vocês? Então, nós temos uma plataforma de Kubernetes que roda nos ambientes que vocês estão vendo aí embaixo. Tá? Então, o Z está aí bem forte. A gente tem desde, como o Rafael tinha perguntado anteriormente, eu posso rodar em cima do virtualizador VMware, ou eu posso rodar em cima de uma máquina física Intel mesmo, ou eu posso rodar em cima de uma máquina virtual na Amazon, na Azure, na IBM Cloud, ou eu posso rodar em cima de outro tipo de virtualizador, o OpenStack. Não interessa a infraestrutura que está por baixo. O Kubernetes vai pegar e padronizar, ter acesso a todas essas infraestruturas e dar o que está nas camadas de cima. Então, ele orquestra os containers, e eu vou mostrar um pouquinho o que é essa orquestração de containers. Ele dá serviços operacionais, então os logs centralizados, ferramentas de métrica, de metering, medições, segurança, DevOps, alerta, todo o controle operacional que eu tenho sobre essa plataforma. E o que a IBM está fazendo é transformando todo o software que ela criou para as empresas, né, todas as suas soluções de middleware, em peças que eu posso colocar, quebrar, montar um quebra-cabeças, um catálogo corporativo de soluções open source da IBM e de outras empresas, incluindo aí o Watson, incluindo aí nossas ferramentas de analytics, nossas ferramentas de integração. Eu tenho tudo aí disponível a um clique para os clientes. Nesse próximo slide vocês estão vendo aqui, então, como a IBM facilitou, então, alguns tipos de ferramentas disponíveis para todas as plataformas, inclusive o Z. Então, a gente tem as ferramentas de construção de aplicações,
que estão empacotadas num pacote para Kubernetes chamado Cloud Pack for Applications. Eu tenho as ferramentas de dados, de analytics, para ajudar a organizar, analisar, coletar dados, que é o Cloud Pack for Data. Eu tenho os packs para integração, então desde controle de APIs, mensageria, Kafka. Então eu tenho várias ferramentas aqui de integração no Cloud Pack for Integration. O Cloud Pack for Automation é onde eu tenho processos de negócio, automação de processos de negócio, BPM, decisão, Operational Decision Management. Então eu tenho workflows, eu crio tudo isso aqui dentro desse pack. E o último pack que a gente tem, o mais novo, é o For Multi-Cloud Management, que eu vou explorar um pouquinho também aqui na demonstração para vocês. Bom, vamos pegar um exemplo de uma jornada que a gente está fazendo hoje com um cliente aqui no Brasil. É um banco que precisava construir uma plataforma digital e, ao mesmo tempo, ele não queria deixar de ter a evolução da sua plataforma tradicional. Então, o principal desafio desse banco foi criar uma plataforma nova que ajudasse ele a suportar modelos ágeis, uma entrega com variação de volume. Esse é o ponto-chave. Se essa plataforma falhar, o que o banco vai fazer? Ele tem que simplesmente mudar a direção. Então, eu preciso ser capaz de falhar rapidamente, perceber que falhei, alterar o meu caminho, mudar meu caminho e retomar meu projeto. Então, um ponto que tem a ver com a modernização da TI é a questão de você ter que lidar com experimentação. Então, nesse caso, o que esse banco fez? Ele identificou 2 microserviços que estavam por trás do back-end dele para essa plataforma mobile, que eram os que eu tinha mais variação de uso. Então, eu tinha picos de utilização ao longo do dia. Para atender esses picos, container é fantástico, porque eu não preciso ter uma infraestrutura muito grande dedicada para aquela workload. Eu consigo mover essa infraestrutura conforme necessário. Então, se eu se eu tenho um pico de utilização, eu coloco mais recursos de hardware para suportar aquilo. Se eu não tenho, eu retiro. Isso, para quem vem do mundo de mainframe, talvez seja simples, né? Mas para quem vem do mundo distribuído, isso não era possível tão facilmente no passado. Então, você conseguir escalabilidade foi o que o banco queria fazer. Então, ele criou essa plataforma de cloud privada, que vocês veem do lado direito do slide, em paralelo, tá? Integrada com a infraestrutura tradicional dele. E os usuários foram balanceados, aí, eles eram levados a essa plataforma nova conforme a demanda. Então, se eu tinha um pico de utilização, ia para essa plataforma nova. Se eu estava só na base, eu conseguia suportar com os meus sistemas tradicionais. E ele percebeu que isso deu a agilidade que eles precisavam, ainda mais para construir novos microserviços. Então, essa válvula de escape aí, com escalabilidade da nuvem, é o que foi, e com custo baixo, foi o que o banco conseguiu com essa solução. Eu vou fazer uma rápida demonstração aqui, se eu conseguir. Eu não estou vendo aqui, né? Tá. Bom, estou compartilhando aqui minha tela. Só para quem não conhece. Vocês estão vendo? Ótimo. Vendo? Bom, eu baixei aqui eu acho que tem um delay, mas Um delay. vocês já devem estar vendo aí. Né? Vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar aqui. Vou pegar. Então, eu peguei um exemplo no GitHub. Depois vocês podem utilizar vocês mesmos. Que é de um aplicativo desenvolvido em Fortran e que está rodando em container. Então, é um Hello World em Fortran, bem simples, tá? Por que Fortran? Porque aqui eu estou falando de cálculo, né? E de transações. E o Fortran é uma boa linguagem para isso. Né? Peguei um exemplo aqui, só para não usar um exemplo tradicional em Java, em .NET, mostrar alguma coisa que é encarada, às vezes, por algumas pessoas como legado. Né? Mas aqui eu tenho um código em Fortran, vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá? Ele não é muito complexo, tá? Estou fazendo um cálculo aqui com base em um parâmetro de entrada. E
o que eu preciso para rodar esse código Fortran em um container. Tá? Então, aqui está o código Fortran, aqui está o Makefile para eu compilar o Fortran, que é uma linguagem compilada, e aqui eu tenho um Dockerfile. Então, o Dockerfile é o que permite eu criar uma imagem em container. Tá? Então, ele diz aqui, ó, vai partir de qual imagem? Então, aqui eu estou usando o sistema operacional Linux CentOS, né? Faço a atualização desse sistema operacional, copio o arquivo, o Makefile, os arquivos para esse container, rodo o Makefile, make hello world, e pronto. Então, é isso que eu estava falando lá no começo, que o container, ele junta a questão de construir a aplicação com a infraestrutura. Então, aqui eu estou desde definindo o sistema operacional, definindo os pacotes que eu preciso aqui dentro, compilando a aplicação e colocando ela para rodar. Isso é um pouquinho diferente do que a gente tem no tradicional, que essas etapas são separadas, distintas. Então, se você vir aqui, estou aqui num terminal na minha máquina, localmente, rodando o comando docker build, acho que eu estou aqui na lista. Vou construir um docker build, uma imagem chamada Fortran, usando os arquivos que eu baixei daquele repositório. Então, ponto aqui. Ele rodou exatamente aqueles comandos que eu falei para vocês. Como eu já tinha rodado isso anteriormente, ele acabou usando um cache. Essa é outra vantagem do container. O container, ele aproveita camadas que já foram reutilizadas. Por isso que ele é bom para nuvem. Se eu já compilei uma aplicação de Fortran nessa máquina, ele já vai pegar uma imagem que tem a base, um layer pronto para isso. Ou às vezes eu não compilei para Fortran, eu compilei só criei uma imagem de container só usando Linux. Ele vai só reaproveitar essa camada. Nesse caso, ele reaproveitou as 8 camadas. O segundo passo é rodar um Docker Run. E agora eu vou rodar o Docker Run Fortran, que é o container que eu acabei de criar, a imagem de container que eu acabei de criar. Então, vocês vão ver aqui, ele recebeu hello e humans, está lendo os arquivos e fez um output file aqui com os valores que ele calculou. Esse aqui é um exemplo simplório, só mostrando o básico, mas eu rodei rapidamente um código eu não fiz uma mudança no meu código para rodar em container. O meu código, eu simplesmente coloquei ele, encapsulei ele dentro do container e agora ele pode ser distribuído para qualquer lugar. Inclusive o que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Esse aqui é um cluster de Kubernetes, tá? Na verdade é um gerenciador de múltiplos clusters de Kubernetes, onde uma aplicação poderia estar rodando dentro na nuvem, dentro do meu data center, poderia estar rodando em vários lugares. Então eu construí aqui nesse cluster um catálogo, onde eu tenho um monte de ferramenta. Desde, como eu falei para vocês, ferramentas de data science, ferramentas ligadas a AI, a Watson, blockchain, todas as tecnologias novas, IoT, security, tudo isso está disponível como um catálogo de soluções. Por trás está aquele container que vocês viram. Na verdade, está alguns containers. Né? E eu posso até escolher aqui o que roda em cada arquitetura. Então, posso escolher, por exemplo, soluções que rodam em Z. Então, eu tenho aqui, por exemplo, como colocar um Istio, que é uma tecnologia super avançada de service meshing para containers, e ela está disponível para Z. Né? Então, roda na arquitetura de Z. Então, cada um desses itens que estão nesse catálogo aqui, se eu quiser executar, eu simplesmente clico neles, e aqui é uma experiência de nuvem. Por isso que eu falei para vocês que o Kubernetes dá essa experiência de nuvem. Eu crio o meu catálogo, eu venho aqui, tenho minhas ofertas no meu catálogo, coloco para configurar e mando instalar. Com 3 passos eu tenho uma aplicação Node, Fortran, o que eu conseguir colocar em container, disponível através de uma plataforma de nuvem ou múltiplas nuvens híbridas. Lembrando que nesse caso, e aí o Lívio vai mostrar um pouquinho para vocês, como eu levo essa nuvem híbrida também para o mainframe. Então, colocar uma oferta dessa para rodar usando o meu hardware do mainframe ou conectando com o mainframe. Vamos voltar aqui, vou parar a exibição. Passa para o próximo slide, por favor. Bom, esse ponto que eu falei para vocês, e prometo que é o meu último slide aqui, para dar a palavra para o Lívio para ele poder falar tranquilamente,
ele mostra um pouquinho como é o que eu construo essa nuvem híbrida. Então, eu saio do meu data center, eu uso clouds privadas, clouds dedicadas, clouds públicas, tem um gerenciamento dessas multi-clouds, mas o próximo ponto da nossa jornada é ir além. Por exemplo, já está acontecendo na parte de fábricas, nas indústrias, né? Conectar, levar minha TI para fora da TI, até os devices, né? Isso aí começou com IoT, com mobile, mas hoje você, por exemplo, pode ter uma loja totalmente operada remotamente, sob o controle da TI, usando o Kubernetes para estender a TI para fora da TI, né? E... Opa, tem uma automaçãozinha aqui que eu não vi. Pronto, está aqui. E levando capacidade computacional para a ponta. Por exemplo, imagina um carro inteligente. Hoje ele tem um sistema lá dentro rodando que é um pouquinho maior do que o de um device. Mas ele tem uma capacidade computacional. Só que hoje, normalmente, os carros inteligentes, tirando os da Tesla, que está mais avançado nisso, eles estão desplugados da TI. Agora, imagina o que uma seguradora, o que uma empresa financeira pode fazer conectando esses devices, esses dispositivos que estão fora da rede com a TI tradicional. Então, o Edge Computing, a gente não vai abordar aqui, mas era só para dar um gostinho para vocês do que a gente tem ainda por vir como questões de cloud, a próxima geração aí de nuvem. E com isso, eu acho que eu terminei aqui meu ponto. Que é um exemplo de manufatura que já está, por exemplo, já está fazendo na prática, né? Então, por exemplo, a gente tem um device lá capturando imagens na linha de produção. Essas imagens sendo processadas pelo Watson para criar modelos, por exemplo, de prevenção de problemas na linha de produção, prevenção de defeitos, né? Então, o Watson cria um modelo e ele coloca esse modelo para executar na linha de produção, desconectado da TI. Então, tendo um problema, ele não precisa ir até a nuvem ou a TI tradicional para tomar uma ação. Ele consegue ter uma capacidade de computação local e avisar, por exemplo, o inspetor da linha da TI que tem um problema numa determinada peça, na hora que acontece. Então, esse ponto do Edge Computing é muito de tempo de resposta. É a gente conseguir responder mais rápido e aí 5G talvez ajude na comunicação entre pontos remotos e a infraestrutura tradicional, mas o Edge Computing também prevê trabalhar desconectado quando necessário. Felipe, tem algumas perguntas aqui então, sobre a imagem. Aliás, essa é uma das perguntas. Quando você estava acessando lá ao GitHub, aquilo era uma imagem, era um hardware? Aqui o Rafael Lima está perguntando sobre essas arquiteturas que a gente baixa ou tem disponível lá no GitHub. O que eu mostrei no GitHub é o código-fonte. Então, tinham 5 arquivos lá dentro. Né? Então, eram 5 arquivos-fonte. 2 arquivos eram do Fortran, 2 arquivos eram de Docker e 1 era só de configuração. Então, eu tinha 5 arquivos lá dentro que eu baixei para minha máquina. Né? Eu podia ter escrito esses arquivos. Né? Simplesmente, o que o GitHub e o Docker Hub fazem é alimentar um ecossistema e compartilhar as coisas lá. Então, o que eu tinha ali basicamente um arquivo descritivo e eu rodei ele localmente na minha máquina ou poderia ter rodado na nuvem, que foram os 2 comandos que eu coloquei. Docker build pegou esses arquivos e executou as instruções que estavam lá dentro e compilou um código, e o Docker run que pegou aquele código e colocou para execução. Então, não eram imagens, eram arquivos fonte que estavam na repositório. Legal. Você sabe se tem alguma coisa de COBOL ou Assembler, né? Imagem? Essa é uma das perguntas que a gente tem aqui. Até onde eu sei, não tem nada aqui. Pelo menos eu não conheço nenhum. Eu tentei encontrar para mostrar aqui para vocês, eu não encontrei. Aí acho que talvez o Lívio aborde um pouquinho mais esse ponto. Hoje, a tecnologia de containers, geralmente, ela está associada a uma arquitetura Linux. Né? Então, eu preciso rodar sobre Linux. Então, Fortran roda sobre Linux, isso facilitou eu encontrar um código Fortran. O Lívio vai abordar um pouquinho isso quando ele falar como é que funcionam os containers em Z. Tá legal. Bem, já entrando nesse ponto, então, a
é o Lívio falando aqui, né? Bom dia a todos, e o pessoal que está conectado. E sobrou para mim aqui o porquê containers em BMZ, né? E algumas perguntas que já apareceram aqui é exatamente ligada a esse ponto, né? Desde o pessoal dizer que ama e adora, entende que o Z resolve os problemas de negócio de fato das grandes empresas, né? Principalmente aí no ramo financeiro, seguros, entre outros também. E agora existe um gap muito grande entre o time de Z e o time de Open, né? Então, o time de Open imagina e acha que essas novas tecnologias vão resolver o problema da Terra, tá? E o time de Z entende de que já é cloud há 40 anos e que não precisa dessa tecnologia Open. Na verdade, não é uma coisa nem outra, né? É algo no meio do caminho. É o que de melhor eu consigo tirar de cada tecnologia para inovar e transformar a minha empresa. Ponto. Então, olhando para Z especificamente, né, a dor hoje do pessoal é que o DMZ ele é uma caixa especializada. Eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim. Ela foi especializada ao longo dos últimos 50 anos aí para resolver problemas de negócio. Né? Cada função tecnológica que é colocada no IDMZ vem para resolver um problema de negócio. Isso é bom. Porém, a operação e o gerenciamento dessa caixa hoje é um desafio. Tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem bastante skill em mainframe, isso é uma verdade no Brasil, mas não é uma verdade no mundo inteiro. Tá? Então, falta skill, falta conhecimento, falta acesso a esses equipamentos para que o pessoal possa desenvolver e movimentar esse ecossistema, porque ele é diferente, ele é um animal muito diferente nesse zoológico, né, de cloud, de container, de linguagem, ele é um animal bem diferente e normalmente o pessoal de desenvolvimento, que é o pessoal hoje que consome, direciona o uso da tecnologia, não conhece, e o fato de não conhecer, não usa, e começa a aumentar esses muros, e o nosso papel aqui é criar alguns conectores e melhorar o uso das novas tecnologias no próprio Z ou integrar ao próprio Z da melhor forma possível, tá? Para que a gente consiga modernizar as aplicações atuais. Pasme, o uso de novas tecnologias em empresas que têm back-end em Z, ele aumenta o uso do Z. Então, o Z ele precisa estar preparado para isso. Na hora que um banco transforma um banco digital e ele tem literalmente milhares de contas novas por dia, ele está utilizando de procedimentos e assets que foram construídos no próprio mainframe para poder sustentar esse banco digital. E ele precisa estar preparado, né, para essa velocidade, uma nova função que ele vai precisar colocar de manhã, ou uma nova tarde, uma atualização de código. Como é que eu trago essa velocidade, esse desenvolvimento sustentável para modernizar as aplicações do próprio Z? Está sempre com esse objetivo, que é, eu preciso inovar, eu tenho essa pressão, não tem jeito, eu preciso crescer, tá? Porém, inovar, crescer e manter esse ambiente, tá, com segurança. Mantendo os benefícios e os procedimentos de segurança, né, de fotografia, de disponibilidade, continuidade de negócio, porém com essa velocidade que a inovação me exige. Tá? Eu preciso construir uma camada de consumo da plataforma que não gere atrito com esse novo mundo de consumo. E esse novo mundo de consumo fala container, fala Kubernetes, fala as novas linguagens, né, esse modelo de API, de microserviços. E o desafio é como é que eu levo isso para dentro de casa e convivo utilizando o melhor de cada tecnologia. Tá? Então, falando um pouco especificamente aqui, que esse é o meu papel de containers em Z, né, o Felipe ele já deu a big picture da necessidade do uso dessa tecnologia. A gente vai falar um pouco do container no Z e no ZOS especificamente, e containers em Linux, né, em Z também. Sempre com o objetivo de eu preciso transformar com agilidade, inovar com segurança, e aqui não tem ninguém brincando de container, ninguém brincando de colocar código em mainframe. A gente tem responsabilidade de manter o sistema rodando, de atender literalmente a centenas de milhares de transações por segundo, como alguns clientes fazem, tá? E evoluir com convicção, evoluir de uma forma que o código que eu estou desenvolvendo e esses assets que estão sendo desenvolvidos vão poder ser reutilizados em qualquer outra plataforma dentro de um mundo em padrões abertos. Tá? O cliente não vai investir aqui o seu desenvolvimento em tecnologias em coisa que ele não vai poder reutilizar, como aconteceu no passado. Eu vou desenvolver no mainframe, vou ficar preso aqui no mainframe o resto da vida, não quero ficar preso no fornecedor. Não, a proposta aqui é outra. A proposta é ser aberto
utilizar as tecnologias abertas, muitas delas open source, dentro do mainframe, porém preparado para poder rodar onde você quiser, da maneira que você quiser, em um mundo de cloud híbrida. Você pode rodar um pouco dentro de casa, no seu mainframe, e fazer spin-off de alguns picos de performance em cloud pública ou em cloud privado, em outra plataforma dentro da sua casa. Tá? A IBM fez um investimento enorme em Linux One, isso foi um dos comentários aqui no chat. Então, a IBM já vem desenvolvendo o uso de containers, microserviços, novas tecnologias em Linux One, em Linux em Z, no caso, desde 2002, a ponto de a gente lançar uma plataforma em 2015 que nós chamamos de Linux One, que é um mainframe só para Linux, no caso, de tão certo que esse investimento deu. O ponto que eu gosto de colocar aqui é que esse investimento, uma vez que agora eu rodo o mesmo container que eu rodo em Linux em Z, seja o container do seu MongoDB, o container do seu Node, aquilo que você desenvolveu, o mesmo container agora eu posso fazer deploy dentro do ZOS. E aí você começa a ver esse investimento girar e voltar. Então a IBM gasta dinheiro em open source, põe na comunidade, compila código e coloca o MongoDB para rodar em Linux One, com todos os benefícios que tem, e um cliente de mainframe agora ele consegue colocar este mesmo MongoDB, esse MongoDB, ou qualquer que seja o código, um Node, para dentro do ZOS, para agregar o valor do Open dentro do modelo de negócio de uma aplicação que você desenvolveu há 30, 40 anos atrás. Então, agora a aplicação que começava no Six, ia no MS, no DB2, no Visual, agora ela passa no Mongo, passa no Node, passa no Cassandra, dentro do ZOS, dentro do controle e segurança da transação em ZOS. É o WLM que vai gerenciar agora a prioridade desse address space de Mongo que está rodando dentro do ZOS, com a segurança e o pervasive encryption, por exemplo, que você já tem implementado dentro do ZOS de forma transparente e rápida. Amanhã de manhã, 10 horas da manhã, tem um commit novo no código aberto de MongoDB. Às 10h05 você pode colocar esse commit novo dentro do seu ZOS com a segurança e a velocidade que o processo de inovação te exige. Tá? Então, esse é o desafio do todo, e aqui embaixo eu coloquei esse desenho de cloud híbrida, que é o que vem resolver esse problema de negócio. Obviamente, eu tenho uma camada de consumo que transforma, deixa de forma facilitada, via APIs, o consumo, desenvolvimento e velocidade nesse processo. Vou fazer um comentário, Lívio. Aqui também, nessa parte especificamente do mundo ZOS, acho que um ponto importante da gente ressaltar a gente consegue fazer isso, a gente consegue estender esse ecossistema de ZOS sem a necessidade da gente ter uma LPAR Linux rodando dentro desse ambiente. Então, a gente trouxe tudo que a gente teve de desenvolvimento no mundo Linux, no mundo Linux em Z, especificamente falando aqui do Linux One, e a gente incorporou isso dentro do ZOS para que a gente consiga estender esse ecossistema e trazer todas essas arquiteturas novas, esses novos modelos, essas novas tecnologias, APIs, para que esses workloads, essas cargas de trabalho fiquem mais próximas da onde elas estão. Eu acho que isso eu gosto de ressaltar esse ponto porque quando a gente fala de Linux, ainda aqui no Brasil, a gente nem todos costumam trabalhar dentro do mainframe tradicional com Linux. Então, eu acho legal pra caramba isso que a IBM fez de incorporar a tecnologia dentro do próprio ZOS. Perfeito. Sem comentários adicionais. E para não perder vocês, eu vou deixar esse gostinho um pouquinho para frente, porque eu vou começar com aquilo que é comum, que é fácil de entender, ou seja, como que eu, respondendo a pergunta, como que eu rodo container em IBM Z? Obviamente, tudo aquilo que é Linux. Então, o Linux rodando em partição, o Linux rodando embaixo de ZVM, o Linux rodando embaixo de KVM, ou o Linux rodando dentro de uma partição fechada, que a gente chama de Security Service Container, eu posso explorar todo esse mundo de inovação, de velocidade, de padronização aberta de container em IBM Z. Então, em qualquer um desses mundos, cada uma com o seu benefício e valor agregado, eu consigo explorar de forma nativa e transparente container em Linux em IBM Z. Eu acho que isso aqui é um pouco mais básico para vocês, Então, resumindo, o Linux em partição direto, o Linux embaixo de ZVM, o Linux embaixo de KVM, e é uma realidade hoje.
tá? Cada um com a sua característica, seja ZVM, seja KVM, ou o Linux dentro de um Security Service Container, que pode ser novo aqui para algumas pessoas. Então, eu intencionalmente coloquei um slide aqui específico de Security Service Container só para posicionar. E, no fim do dia, ele é um software appliance. Ele é um appliance, uma partição fechada, lacrada, corre tanto em Linux NZ ou em Linux One, que você consegue explorar e fazer deployment de container, protegendo a memória da aplicação. Isso aqui vem para endereçar diretamente aqueles casos de aplicações de missão crítica, algumas delas, por exemplo, que estão migrando de sistemas tradicionais EOS, por exemplo, né, para sistemas open, e o cliente fala, cara, mas nos EOS eu tinha toda a segurança do address space, da proteção da memória, né, do controle do RACF, da encriptação, e na hora que isso vai para o mundo open, num container, isso acaba ficando muito abstrato. Está numa camada de consumo, eu estou lá em cima no Docker, mas eu não tenho a mínima ideia do que está por baixo. Então, como é que eu consigo garantir a proteção da memória dessa aplicação que está passando, por exemplo, o seu nome e senha de acesso ao seu back-end, o seu sistema de fidelidade, o seu saldo extrato, ou qualquer que seja, como é que eu consigo garantir a encriptação disso? Então, a IBM disponibilizou uma partição onde eu tenho um host fechado, lacrado, onde eu consigo subir workers, nesse caso Kubernetes, para poder fazer toda a parte de padronização de consumo e fazer deploy de instâncias de containers, né, no caso dentro de um mainframe, de forma isolada, 100% encriptado em disco, 100% encriptado toda a comunicação em rede, e também com a proteção da memória, garantindo que um guest ou um container não terá acesso à memória do outro container. Tá? E também, para garantir a infraestrutura, este cara não tem acesso ao administrador. O que ele faz simplesmente, quando eu digo que é um software appliance, é executar o código de aquele container que você colocou lá. Então, eu consigo garantir algumas coisas. Eu consigo garantir, primeiro, que a memória está protegida, porque ninguém tem acesso. Se eu tirar um dump daquela memória, é impossível você tirar esse dump. O próprio dump é encriptado por uma chave pública, né, da IBM, que só a IBM tem a privada para conseguir ter acesso ao dump. O dump não tem a memória de usuário, né, dos containers, só a do kernel do Linux, para que a IBM possa fazer análise. Não tem acesso ao administrador, root, nessa partição. Tá? E eu consigo, inclusive, também garantir a identidade de cada um dos códigos que está rodando lá. Então, cada imagem de container que a IBM explode lá dentro, essa imagem está assinada, de forma que eu consigo garantir que o que eu estou rodando é o que você colocou lá e pediu para ser rodado. Tá? Então, eu também consigo garantir. É um novo tipo de partição, é um novo contexto para aquelas aplicações mais de missão crítica que exigem um nível de segurança maior, onde eu preciso ter a proteção da memória dessa aplicação. Virando a página. Vamos falar do container no ZOS. Então, a gente começa a ver um cara diferente aqui, né? Uma feature que a IBM chama de IBM ZOS Container Extensions. Tá? Ela está disponível, ou estará disponível com o anúncio na disponibilidade do ZOS 2.4, agora em setembro, tá? De 2019, onde existe uma interface para que você tenha a possibilidade de correr containers Docker dentro do address space controlado pelo ZOS. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso deve surgir algumas dúvidas, a gente vai tentando responder algumas delas aqui para vocês. Tá? Primeiro, obviamente, eu tenho um kernel Linux dentro do ZOS. E aí é uma visão minha, isso aqui é uma quebra de paradigma, tal qual quando a gente colocou TCP/IP no ZOS, em que abriu o ZOS para o mundo, e né, ele ainda não conectava, era só SNA, por exemplo, para os mais antigos. Tal e qual quando nós trouxemos Unix para dentro do ZOS, e muito da inovação existente hoje em ZOS, né, hoje o ZOS ele é um Unix, depende de procedura de Unix para funcionar, então isso transformou o ZOS do ponto de vista de inovação, quando você trouxe lá o OMVF, Unix System Services, ou qualquer que seja o nome que a IBM dê, né, para você ter um Unix rodando no ZOS. E agora eu tenho um kernel Linux lacrado rodando dentro do ZOS, com toda a segurança e controle que os clientes do ZOS amam. Então aqui eu consigo, como eu já disse lá atrás, trazer um código aberto com uma velocidade e padronização de consumo para dentro do ZOS, trazer para dentro do seu modelo de negócio, controlado por todas aquelas ferramentas que você já tem, a WLM que vai controlar a performance a performance e prioridade desse processo de negócio que vai se alterando por subsistemas à medida que você definiu o seu objetivo. Eu posso subir múltiplas instâncias e aí também agora explorando a escalabilidade que o ZOS tem, a performance que o ZOS tem,
É um pouco estranho, mas os pontos de montagem do Linux, a gente está falando que são arquivos BISAN. Esse arquivo BISAN ele vai estar encriptado lá pelo próprio ZOS de forma totalmente transparente para as aplicações. Tá? Vai estar utilizando na própria rede virtual do ZOS, a comunicação interna, né, do próprio ZOS para te dar velocidade. Então, é uma quebra de paradigma. Você está trazendo códigos, como o Rafa colocou aqui muito bem, totalmente abertos para dentro do seu ZOS, para poder te dar essa inovação e velocidade que o mercado exige. Interessante, ele não exige conhecimento de Linux, então, para o pessoal, né, os programadores, system programmers de ZOS, isso não é um problema, você simplesmente vai subir um Docker dentro do ZOS. A IBM entrega isso, a IBM garante a atualização desse Linux kernel e todas as interfaces, de forma que o programador ZOS, simplesmente o que ele vai fazer é fazer deploy do container dentro do ZOS. Tá? Vamos seguir aqui. Então, como eu já disse, né, o Container Extension ele permite aplicativos de core business, ou seja, novos ou já existentes, né, consigam se beneficiar de tudo aquilo que o ZOS já tem. Inclusive, é um reinvestimento, né? O cliente ele já tem investimento em ZOS, ele já tem skills em ZOS, ele já tem discos de alta performance, ele já tem Parallel Flex lá para manter a disponibilidade, e eu consigo reutilizar desse investimento, dessa estratégia que o cliente já tem para as aplicações open. Então, quando a gente vai aqui para continuidade de negócio, né, parte de disponibilidade que você tem para o seu ZOS, parte de automação, então GTPS, né, alguns clientes utilizam de GTPS para poder fazer automação em virada programada ou não programada de sistemas e subsistemas ZOS. Você trouxe agora esse mundo open para dentro do ZOS, e é o próprio ZOS que vai virar a aplicação para um lado para o outro, né? Fazer hyperswap dos discos que estão suportando os datasets BISANs que vão suportar o kernel do Linux e os Dockers, então fica transparente para uma aplicação aberta dentro do ZOS fazer a virada de site em conjunto com a sua automação do GDPS, e já integrando ao conceito de Pervasive Encryption que nós trouxemos aí, né, nas versões anteriores de hardware, e mantendo a encriptação acelerada e transparente para as aplicações. Tá, eu acho que, falando até um pouquinho do slide anterior, o que você acabou de comentar, uma das perguntas que fizeram aqui, eu acho que você meio que respondeu, mas só para a gente ser direto, se é um produto pago ou ele vem com o ZOS base. A informação que eu tenho é que o ZOS Container Extensions, ele faz parte do base do ZOS 2.4 para frente. Tá? Essa é a informação que eu tenho, e inclusive para V14 para frente. Tá? Então, até onde eu sei aqui, daquilo que eu li, não é um produto à parte. Bem, então, os benefícios gerais do ZOS Container Extensions é você mantém o controle operacional e a qualidade de serviço do ZOS para cargas Linux voltadas à cloud e inovação. Tá? E o que te dá a possibilidade de você modernizar essas cargas de trabalho com uma maior flexibilidade e desenvolvimento de operações no Z. Então, é meio que uma quebra de paradigma. Não é um Linux rodando fora, e aí, né, um Linux rodando seja em partição, IBM, KVM ou no Security Service Container. À medida que a sua aplicação sai do controle do guarda-chuva, né, do kernel do ZOS, você, obviamente, há maneira de você instrumentar aplicações, mas você perde um pouco do controle, né, do HackF, do WLM. Então, na hora que está dentro do seu guarda-chuva, você consegue garantir uma qualidade de serviço maior. Não é à toa que os clientes têm e continuam mantendo e crescendo em ZOS, né, porque eles gostam, isso realmente resolve o problema de negócio do cliente, então eles continuam mantendo e reinvestindo, né, nessas soluções, e agora eu estou trazendo o mundo open de fato para dentro do ZOS, sem nenhum demérito ao mundo open propriamente dito. Eu continuo com ofertas de soluções para rodar o Linux sozinho, independente, né, em partições ou em equipamentos isolados com o Linux. Tá? Trazendo, né, essa ferramenta de DevOps e aplicativos abertos para dentro do ZOS. Tá? Um outro cara aqui que eu queria citar para vocês é o tal do ZOS Cloud Broker, que o que ele faz, ele integra do ponto de vista de orquestração os subsistemas ZOS propriamente dito. Aqui eu não estou falando mais de container nem Linux, eu estou falando de DB2, IMS, IMQ, né, o WLP, né, o Liberty, de forma orquestrada com o grande
capitão Kubernetes, né, que está rodando lá fora, que está orquestrando a sua multi-cloud híbrida. Então uma solução hoje, quando você faz o deploy de uma aplicação, ela pode ser que ela rode um pedaço em uma cloud privada que você tenha dentro de casa em x86 com VMware, e um outro pedaço em outra cloud privada que roda com Power, e um outro pedaço em outra cloud privada que roda em Linux em V, um pedaço dele em cloud pública que roda em IBM Cloud, em AWS, seja. E agora pode ser que essa aplicação precise de subsistemas DOS, uma instância DB2, um SIX, um MQ. Então eu estou criando uma camada de consumo e orquestração para que eu consiga fazer deploy, seja no desenvolvimento para dar agilidade no DevOps. Lá no desenvolvedor, ele precisa de uma instância DB2, um SIX, né, um MQ em conjunto orquestrado com outras soluções abertas para fazer o desenvolvimento dele, para consumir DB2. Então, na hora que eu facilito o consumo de um subsistema DB2 e entrego na cara do developer, ele vai consumir e ele mesmo consegue fazer deploy desse ambiente sem a operação e ter que pedir lá para o operador dos OS assinar 3 dias carbonados e dali 3 meses ele tem uma instância DB2 populada do dado que ele quer. Então, de uma forma orquestrada, eu consigo orquestrar o consumo de subsistemas, e aqui com os EOS Cloud Brokers, EOS especificamente proprietário, tá? Com o Container Extensions, eu estou trazendo o Open para dentro dos EOS Containers, e com aquelas outras tecnologias, né, de Linux em V, eu consigo trazer o conceito de cloud privada, híbrida, dentro de soluções propriamente abertas, como kernel Linux, né, seja KVM, seja Win, seja VVM, para dentro dessa orquestração. Então, esse é o papel do Cloud Broker, só para posicionar aqui para vocês. Bem, com um pouco de intensidade, né, como tudo que eu faço, as pessoas que me conhecem, eu agora queria abrir, né, para vocês fazerem comentários. Não sei se tem alguma pergunta que você leu aqui. Tem algumas perguntas. Antes da gente entrar nas perguntas, a ideia, tá, desse programa de webinars é a gente abordar alguns assuntos, né? Hoje a gente abordou esse assunto de containers e a ideia é que fosse uma conversa mais superficial e ao longo do tempo a gente vai entrando em alguns pontos mais específicos. Então, eu não sei se a gente vai conseguir chegar em todas as perguntas que tem aqui, tem algumas mais técnicas, outras menos, mas fiquem tranquilos com relação ao conteúdo, porque a gente vai programar a continuidade do assunto de containers em Z, tá? Hoje sendo a primeira e mais básica, a gente vai progredir essa conversa e a gente vai endereçar e montar os conteúdos baseados nas perguntas, principalmente daquelas que a gente não responder. Bom, uma pergunta aqui do Diego. Olá, Lívio, não sei se já respondeu essa pergunta, mas seria possível rodar Docker Container via Unix System Service, disponível no ZOS? Olha, eu confesso que, pessoalmente, eu nunca tive essa experiência, mas olhando do ponto de vista de código open, o Unix no ZOS ele é POSIX Compliance, então ele é Unix. Qualquer pessoa que tem um interesse e investimento, seja em tempo ali, em ambiente, em compilar um runtime Docker para rodar no Unix Services, eu acho que com um pouco de esforço isso pode sair. Do mesmo jeito que nós trouxemos a Apache Spark para rodar no ZOS, né? A gente trouxe muito de Python, né, com Machine Learning, né, para rodar no ZOS. Então, com um pouco o próprio SSH, ou SSH que a gente roda lá, entre outras soluções. Eu acho um pouco um despropósito, né? Hoje o mundo exige agilidade. Então, tendo uma feature do próprio ZOS, eu tenho um kernel Linux, né, você sobe um Docker embaixo desse Linux, sobe o que você quiser ali de Linux em Z embaixo desse Docker. Os próprios produtos IBM disponíveis para Linux em Z, a gente consegue subir para dentro do ZOS. Tá? Então, eu acho que faria muito mais sentido utilizar esse Container Extensions. Tá? Uma outra pergunta que veio aqui, que eu queria colocar, era isso, né? Softwares disponíveis para Linux em Z, que rodam em Docker, vão rodar embaixo do Container Extension do ZOS de forma transparente, tá? Porque no fim do dia o container ele vai olhar para baixo, vai ver um kernel Linux, tudo que ele precisa de compatibilidade vai rodar. Outra pergunta que apareceu, não sei se eu citei, o pessoal do ZOS se preocupa muito com o consumo de MIP, seja o zip, seja o processador propriamente dito, seja o consumo de software, e aqui a gente está falando em rodar em zip, tá? Então não aumenta a conta de sistema médio de C e do ponto de vista de hardware ele vai utilizar processadores zip, né, que comercialmente tem um benefício muito mais interessante do que ser feito para o cliente. Tá bom, Rafa? Beleza.
Pessoal, a gente já passou um pouquinho da hora. Como eu comentei com vocês, a gente vai disponibilizar esse material. A gente vai disponibilizar as próximas sessões lá no grupo de Meetup. Então, quem não faz parte, vai lá, entra lá, fique como membro para vocês receberem as próximas. A nossa próxima sessão vai acontecer no dia 22 de agosto, tá? Para a gente falar sobre Machine Learning e a inteligência artificial em Z. Então, para quem ainda não se inscreveu, lá no Meetup tem o link para você fazer esse acesso. E dia 22 a gente continua o nosso programa de webinars e espero ver todos vocês lá. Tá legal? A gente, eu, né, e o Felipe, a gente fica à disposição, os nossos contatos são fáceis aí, encontra a gente no LinkedIn, em algum lugar, e entre em contato que a gente também fica à disposição para um bate-papo mais informal. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou, até mais.